agora eu quero conversar com você, papai, com você, mamãe. Olha, com o retorno das aulas, algo que deve ter uma atenção muito especial dos pais é o lanche. Optar por alimentos saudáveis auxilia no desenvolvimento e também na concentração das crianças. A volta às aulas, como acontece nas férias, na maioria dos lares, é uma reorganização da rotina da família. E um fator muito importante é a alimentação. A orientação geral da Sociedade Brasileira de Pediatria é que as crianças façam de 5 a 6 refeições por dia, considerando isso os lanches, principalmente o realizado dentro da escola. Esse é um assunto bem importante, né? Essa volta às aulas, essa rotina alimentar na escola, né? Muitos pais pensam, é somente um lanche da tarde, mas esse lanche, ao longo do ano, ele acarreta em 200 dias, no mínimo, né? Então, a maioria das escolas trabalham com 200 dias de aula. E aí muitos pais acham que é só um lanchinho, mas no todo isso ele acaba sendo um volume bem grande de refeições. A escolha do que se vai comer e as ações educativas na elaboração da lancheira pode promover um impacto positivo nos hábitos alimentares que a criança vai carregar durante seu desenvolvimento. Eles precisam desses nutrientes para a escola, para o desenvolvimento, para a concentração, então precisa ser lanches saudáveis. E essa lancheira ela deve concentrar no mínimo 3 grupos de alimentos, que são as proteínas, os carboidratos, de uma boa fonte de carboidrato, e as vitaminas e os minerais. Um dos problemas de saúde pública mais preocupantes atualmente, quando se trata de segurança alimentar, é a obesidade infantil. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos. Crianças com obesidade correm risco de desenvolverem doenças nas articulações e nos ossos, diabetes e doenças cardíacas, e muito desses resultados se dão pelo consumo em excesso de alimentos ultraprocessados e industrializados, como salgadinhos, refrigerantes e biscoito recheados. Esses alimentos industrializados é uma concorrência desleal, né, com os alimentos saudáveis, né? Porque uma fruta ela não vai ter um personagem ali estampado e nem sempre ela vai ter o mesmo gosto. Então, às vezes ela vai estar mais doce, mais azedinha, e aquela porcaria, aquele industrializado, ele vai estar sempre com o mesmo sabor. A indústria já faz pensando nisso, né? Para essa aceitação. Então, a importância desse lanche escolar, ele entra como uma rotina, né? Então, é uma prática diária que a gente vai incentivar essa criança a levar uma fruta, a levar um lanchinho mais saudável, porque às vezes ela só vai ter aquela opção. Então, às vezes ela vai acabar comendo. Então, uma criança que não se alimenta de forma saudável, o que essa mãe, esse pai pode fazer? Começar a tornar esse bolinho mais saudável, esse pão mais saudável, ir fazendo essas mudanças gradativas. E agora, para exemplificar todas essas informações, a Marielle, a nossa especialista em alimentação infantil, nos mostra como é a montagem de uma lancheira saudável, para você ficar tranquilo quando o seu filho estiver no ambiente escolar e ser também uma opção para quando existe a viagem em família. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos assim para os pais, né? Algumas ideias de como montar essa lancheira, esses lanchinhos mais saudáveis. Então, sempre colocar uma fruta e, de preferência, sempre variar ao longo da semana. Então, se a criança não tem muito hábito de ingerir as frutas, começa com as que ela gosta e, posteriormente, vai tentando colocar novas frutas. Então, todos os dias tentar colocar frutas diferentes, né? Então, todos os dias uma fruta diferente nesse lanchinho. Depois, a gente coloca um carboidrato, né? Uma fonte de carboidrato. Então, um pão de queijo, uma tapioca, um pãozinho, de preferência integrais, com farinhas mais saudáveis também, né? Bolinhos. E às vezes a gente pode partir para forminhas diferentes, né, com personagens que a criança gosta, para trazer um pouquinho mais da realidade da criança, fazer às vezes com que a criança participe, planeje esse lanche junto com os pais, tá?
E também aqui eu posso incluir, junto com esse carboidrato, uma proteína. Então, ou um queijo, um pãozinho com queijo, um pãozinho com frango desfiadinho, um hamburguinho caseiro, um atum. Então, eu posso diversificar também esse lanche, não somente doce e também não somente salgado, né? Eu diversificar isso também. A criança, ela se espelha muito pelo exemplo, pela insistência de a gente estar sempre oferecendo, de estar mostrando de outras formas, apresentando de outras formas esses alimentos. Então, os industrializados, eles têm um alto teor de açúcar, de gordura, de sal, o que ao longo dos dias, isso não vai tornar a rotina dessa criança saudável e um baixo nível de nutrientes, né? Então, ele vai ser um alimento de baixo valor nutricional.